A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs que estão aí conosco, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos sauda é seu irmão em Cristo, pastor Diego Lopes, da Igreja Arca de Deus dos últimos dias aí, onde temos aí um ministério abençoado. Também trabalhamos na área de libertação e trazemos aí alguns ensinos sobre libertação do corpo, da alma, do espírito. Então você que não é inscrito no canal, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva, você que já está aqui conosco, curta, compartilha, porque nós vamos iniciar um ensino aí maravilhoso em o nome do Senhor Jesus. Esse assunto, como você está vendo aí na sua tela, que já está aparecendo. Irmãos, a apostila já está lá no nosso canal do Telegram. Temos um canal no Telegram onde que você vai poder. Qual que é o real intuito de você ter a apostila ali, está no canal, porque não precisa baixar, não vai pesar o seu celular. O real intuito é para que você consiga ajudar pessoas, auxiliar pessoas quando elas vêm te perguntar acerca de alguma coisa. Então, nós estaremos acerca da palavra de Deus, porque muitas das vezes a gente sabe que aquilo é pecado, o Espírito Santo de Deus já nos convenceu, mas aí a gente não consegue mostrar pela palavra, e é esse o intuito de nós preparar uma apostila, esse é o intuito de nós preparar apostilas de ensinamentos para que naquele dia que você necessitar falar algo, fale conforme a palavra de Deus. Foi isso que nós falamos no princípio. Tudo tem que ser instruído como a palavra de Deus. Então, os assuntos que nós vamos falar sobre poligamia, você vai ver o que é poligamia, também como era a sentença do adultério, como Deus vai tratar, como Jesus tratou a questão do adultério, também como será tratado no dia do juízo final. Nós também estaremos falando aí sobre sexo fora do casamento. Isso são coisas que a gente vê em muitos ministérios, muitas igrejas, que permitem, né, o namoro cristão, onde muitos acabam caindo no laço de Satanás, tendo relação antes do sexual. Nós estaremos aprofundando também sobre esse assunto. Estaremos falando também o perigo do adultério, o perigo para que você venha se livrar, para que você venha sair do adultério, para que você venha sair da fornicação, porque sim, tem muitos perigos. Nós vamos ver biblicamente homens de Deus que caíram no laço desse perigo, e também nós vamos ver as armadilhas de Satanás. Como que o diabo trabalha nesta área. Muitos se corrompem por dinheiro, muitos se corrompem por fama, mas também muitos se corrompem porque Satanás ele arma uma armadilha, e isso já aconteceu na Bíblia. Eu trouxe aqui uma história que eu vou estar passando para vocês, para que vocês venham, assim a gente vai tendo um conhecimento bíblico e vai entendendo como que o diabo age. O diabo ele trabalha, meus amados irmãos, da mesma maneira desde lá do princípio. Ele vai trabalhando das mesmas maneiras, mas o que acontece? Ele é um ser milenar e nós somos seres temporais, nós estamos aqui temporariamente, e ele é um ser milenar. Então, conforme cada geração vai gerando, cada geração vai passando, a cada século, ele vai preparando mais artimanhas e também utilizando das mesmas maneiras para que você venha pecar contra Deus e se afastar da presença de Deus. Então, ele está lutando, ele é um ser que não dorme, ele é um ser que não tem fome, ele é um ser que não se cansa, em nome do Senhor Jesus. Então, a nossa luta nunca foi contra a carne, sim contra o Espírito, contra Satanás, em nome do Senhor Jesus. E o mais importante vai ser no final deste ensinamento, onde a gente vai estar falando aí sobre o encontro das almas, sexo, o encontro das almas. Então, tem sim a ver aí o encontro das almas. Você vai ver, nós vamos aprofundar isso. Vai ser uma bênção. Você que, quem sabe, tem passado por dificuldades aí no seu casamento, você que não sente atração pela sua esposa, você que não sente mais prazer, isso daí é espiritual. Eu tenho certeza que hoje vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque eu quero te ajudar, eu quero te dar uma direção do Espírito Santo para que você venha estar vencendo esta batalha em o nome do Senhor Jesus. Então, todos ali estão preparados, não precisa pegar caneta, é só entrar lá depois ali no nosso canal do Telegram, vai estar a apostila ali em nome do Senhor Jesus para você baixar. Então, nós estamos voltando aí com uma série de ensinamentos da palavra de Deus no mundo, entrando profundamente no mundo espiritual. Que Deus abençoe aí, então, nossa irmã Eli Souza, que Deus abençoe nossa irmã Eli Souza, que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Então, meus irmãos, podemos estar aí iniciando esse estudo, todos aí estão aí preparados em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar passando aqui mais a apostila em nome do Senhor Jesus e explicando cada tópico. Então, para que a gente venha iniciar, eu vou iniciar aqui em nome do Senhor Jesus, falando sobre algo que muitos conhecem, né? Muitos conhecem e poucos conhecem também. E quem sabe você já se fez essa pergunta. Por que Deus, porque Deus permitia com que os homens tivessem mais mulheres? Por que Deus permitia? Você já chegou a se perguntar por que Deus permitia com que a poligamia, porque poligamia fosse algo permitido, né, por Deus? A palavra de Deus, ela nos mostra aí que os homens tiveram mais de uma mulher. A palavra poligamia, ela representa aí uma união conjugal com mais pessoa,
várias pessoas, mais mulheres. Então nós vamos estar se aprofundando dentro da palavra de Deus e eu vou estar explicando por que antigamente era permitido. Antigamente era permitido com que as pessoas estivessem mais, os homens tivessem mais mulheres, mais esposas. Nós estaremos explicando passo a passo, biblicamente, e mostrando nos dias de hoje da igreja. Então, a palavra poligamia é isso, é quando tem o casamento que ainda algumas culturas árabes, culturas em diversos países aí, ainda utilizam desta cultura, onde eles têm o casamento com um varão com diversas mulheres. E nós vamos ver se Deus se agrada no dia de hoje, por que Deus permitiu antigamente, e se isso pode levar à condenação, isso pode ser algo abominável a Deus. Nós vamos ver o que Deus fala, nós estaremos então falando já nesse primeiro tópico aqui, entrando na poligamia. Então, visto que poligamia é mais pessoas ali se relacionando, casamento entre mais pessoas, nós vamos entrar biblicamente para estar explicando aí para vocês, né, conforme a palavra de Deus, o que aconteceu. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que ali em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 17 ao 19, existia um homem Lameque que veio da linhagem de Caim. Então vamos estar lendo ali Gênesis capítulo 4, versículo 19. E conheceu Caim a sua esposa, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meu-Jael, e Meu-Jael gerou Matusael. Matusael gerou Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma delas era Ada e o nome de outra era Zila. Então, aí a gente já está vendo, biblicamente, que o primeiro homem a ter 2 mulheres foi Lameque. Lameque, ele vem da linhagem de Caim. E todos nós sabemos que Caim matou seu irmão Abel, e Caim também ele era do maligno. Então, Caim, por ser do maligno, ele não fazia a vontade de Deus. Então, vem de uma descendência, uma linhagem. Veja que o Enoque não é o mesmo Enoque da descendência, da genealogia de Sete. Então, ele é totalmente diferente, não é da genealogia de Adão. Então, isso são fatos importantes que a gente deve estudar na palavra de Deus e entender sobre a genealogia. Entender por quê. Então, se a gente vê a genealogia do Caim, dali que foi uma origem que não eram pessoas que agradavam a Deus. Então, veio da origem de Lameque. Então, a poligamia não veio da parte dos homens de Deus. O primeiro homem a ter 2 mulheres foi Lameque, e isso certamente não veio da origem daqueles que adoravam a Deus, daqueles que buscavam a Deus. Eu quero deixar aqui um parênteses para que vocês venham sempre meditar na palavra de Deus. Quando diz ali, Caim conheceu a sua esposa, isso quer dizer que Caim ele coabitou com a sua esposa. Ele conheceu e ela tiveram relação, e ao ter relação geraram um filho. Foi isso que a Bíblia sempre nos fala. Não é, muitos entram com a hipótese da onde que veio a mulher de Caim, se eles estavam sendo gerados somente entre eles ali, Adão, Eva. Da onde que veio a mulher de Caim? Não, Caim já era um homem grande, ele já era um homem crescido, por isso que ele conseguiu matar o seu irmão. Não tem como muitos lêem a Bíblia, mas sem interpretar. Não tem como uma criança matar com uma lança o seu irmão. Não tem como uma criança ser lavador do campo. Então, obviamente, Caim já era um homem crescido quando ele fez isso. Então, ele matou o seu irmão, ele já era um homem crescido. E então, por ser um homem crescido, ele já tinha a sua esposa. Então, quando ele saiu da presença de Deus, se afastou, saindo do círculo onde estava Adão, estava Eva, ele levou junto a sua esposa. Então, ele foi conhecer ela. A Bíblia está falando sobre relação. Você pode analisar no livro de Gênesis, que a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo, a mais dizendo que Adão conheceu a Eva. Então, Adão conheceu a Eva e eles geraram seu filho Sem, seu filho Sete, que veio para substituir o filho morto. Então, veja que Adão já conhecia a Eva. Quando a Bíblia se trata de conhecer, se trata de relação sexual. Eles se conheceram, tiveram uma relação sexual. Então, a gente vê aí que o primeiro homem a trazer isso, essa cultura, não foi um homem de Deus, não foi de origem de Deus, foi um homem, e até mesmo Lameque se tornou também um assassino, porque acabou matando um jovem e acabou matando um homem porque o feriu. Então, um pisou nele e o outro o feriu, e Lameque se tornou assassino, aonde que a Bíblia vai dizer ali que Lameque não estava conforme Deus, e Deus aí agora perdoa ele 70 vezes 7, se ele se arrependesse. Então, nós temos que parar para analisar isso. Então, essa cultura de poligamia não veio da parte dos homens de Deus, ela veio da outro lado da genealogia de Caim. Então, com certeza, eram pessoas que não buscavam a Deus, pessoas que não adoravam a Deus, pessoas que não estavam na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, seguindo mais para frente, a gente vai ver a história de Jacó, que é um homem de Deus, né, que teve 2 mulheres. Mas, biblicamente, a gente olhando aí em Gênesis, capítulo 29, do versículo 21 ao 25, nós podemos ver que Jacó ele foi enganado. E disse Jacó a Labão, da minha mulher, porque meus dias estão cumpridos para que
eu entre a ela. E então juntou Labão todos os varões naquele lugar e fez um banquete. Aconteceu que à tarde tomou Leia, sua filha, e trouxe, e ela entrou. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Leia, e sua filha. E aconteceu pela manhã que ao ver Leia, pelo que disse Labão, por que fizeste isso? Eu não tenho servido por Raquel, porque me enganaste. Então, Jacó, ele entrou no segundo casamento, ele entrou, não no segundo casamento, ele se casou 2 vezes porque ele foi enganado. Jacó, ele queria se casar com Raquel. Então, ele teve 2 esposas, mas foi enganado. Então, isso pode ver que não é uma prática que foi uma prática que Deus mandou, que Deus permitiu. A gente vai ver aí porque a gente vê Abraão somente com Sara, a gente vê aí também Isaac somente com Rebeca, né? Com Raquel, com Rebeca. Agora a gente vê aí Jacó com 2 casamentos, depois pegou as suas esposas. Por que Jacó permitiu com que ela dormisse com... Por que Deus permitia? Deus tolerou, né? Naquele momento, porque Jacó estava saindo agora para o deserto e ele tinha uma promessa a Abraão que ele seria pai de multidão. Então era necessário com que o povo de Deus procriasse. Então por isso que foi permitido ali, né? Deus tolerou. Por que Deus permitiu? Deus tolerou naquele momento. Então, agora nós temos que analisar, irmãos, os tempos que se seguiram. Passando mais para frente, vem Jacó, que é filho de... vem José, que é filho de Jacó, e aí ele vai para o Egito, e a gente sabe toda aquela história da libertação do povo. Então, nós temos que entender agora que, na história do livro de Êxodo, a gente vai ver que as crianças de 2 anos, elas eram o quê? Mortas. Todas as crianças de 2 anos, masculinas, eram mortas. Todos conhecem a história que Moisés ali recebeu o livramento, mas se nós parar para analisar Moisés, quando ele vai libertar o seu povo, ele já é um homem velho. A Bíblia diz que ele já é um homem velho de idade. Então nós temos que entender uma coisa: se as crianças do tempo de Moisés, masculinas, todas eram mortas por Faraó, tinha muito pouco homem, porque os jovens estavam trabalhando como escravo, os homens estavam trabalhando como escravo. Então, como o tempo se passava, só tinha mais mulheres hebreias. E o povo de Deus ali ia crescendo. Foi isso que Faraó ficou espantado, que o povo ia crescendo. Então, os homens que estavam trabalhando, eles eram escravos. Então, tinha mais mulheres do que homem. Naquele tempo, ali no Egito, tinha mais mulheres do que homem. Mas agora Deus vai libertar o seu povo, vai tirar do Egito. E ao tirar do Egito, ele tem que ir para o deserto. Então, agora, por isso Deus, ele separa, ele fala sobre as relações permitidas, as relações que não são permitidas. E então, para que o povo venha procriar ali no deserto. Então, o povo andou 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, vocês pensam que ali não foram gerados filhos? Sim, foram gerados filhos e filhas. Foram gerados filhos e filhas no meio do deserto. Ali eles estavam ganhando, sendo alimentados por Deus. Aonde Deus ali não poupou aquela geração, mas permitiu então com que a geração adentrasse as portas da terra prometida, né? Que foi através ali de Josué, de Caleb. Nem Moisés herdou a terra prometida. Então, por isso que Deus permitia, né? Naquele tempo. Então, nós passando mais tempos, por que Deus permitia que os homens, antigamente, o povo de Deus, né? Tivesse mais mulheres? Poderia se casar com mais mulheres. Eles permitiam também porque tinha muitas guerras. E os homens, eles eram mortos na guerra. Os homens iam guerrear e as mulheres ficavam. Então, sempre quando havia ali guerra, os homens morriam. A gente vê aí a Bíblia dizendo que o povo ia batalhar e as mulheres ficavam. Então, muitas das mulheres eram viúvas. Então, agora Deus também estipulou para que as viúvas fossem cuidadas. Então, normalmente aí a gente vai ver a história de Davi. Davi, ele mesmo faz o complô lá contra Urias, mas depois a Batseba fica viúva e ele casa, ele toma ela por casamento. Então, por isso que Deus permitiu que os homens tivessem mais mulheres, porque era normal, o costume daquela época, com que as viúvas fossem ajudadas, ou elas eram tomadas como sua serva, e por ser serva, tinha permissão até mesmo de manter relação, então era um casamento, né, que era feito. Então, por isso que Deus permitia antigamente, porque o povo de Deus tinha que crescer, o povo de Deus tinha que ser povoado. Mas, meus amados irmãos, também, agora nós temos que analisar já na época de Cristo. Então já é uma época bem diferente, onde a gente vê João Batista vindo pregando contra o adultério, dizendo que Herodes não estava com a mulher, né? Ele pregava dizendo: Herodes, você não está com aquela mulher que é sua. Essa mulher não é sua. Você está com a mulher do teu irmão. Então ele estava em ato de adultério. O rei daquela época já estava em adultério. Por que Deus não poupou Davi? Mas porque agora o povo já estava crescido. Então a gente vai ver agora e passar para o nosso tempo, que uma igreja está sendo estipulada na terra. Um povo está sendo estipulado na terra. Então a gente vai ver aí agora, ó, apóstolo Paulo dizer em 1 Coríntios capítulo 17, versículo 2, ó: mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, cada um tenha o seu próprio marido. Então agora a Bíblia está nos dizendo e nos dando a ordem para a igreja, para o povo de Deus, que nós temos que ter agora só uma
esposa, que nós temos que ter agora só um marido. Não é permitido 2 casamentos biblicamente, porque agora não tem mais necessidade de nós estarmos pegando as pessoas que são viúvas, nós estamos pegando as mulheres idosas e trazer para cuidar dentro das nossas casas. Então, agora se nós parar para analisar, a função da igreja é cuidar das viúvas. A Bíblia diz que o dízimo, a oferta, é para ajudar os órfãos e as viúvas. Então, perdeu o pai, perdeu a mãe, não é para se casar com aquela viúva, ter 2 casamentos. Mas a ordem agora é a igreja, o povo de Deus, alimentar, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos. Então, por isso que Deus estipulou a igreja e fez essa divisão financeiramente para que quem é viúva, quem agora é órfão, né? Órfão, viúva, viúvas que não podem trabalhar. A Bíblia fala claramente, se for uma viúva saudável que pode trabalhar, não é obrigação da igreja sustentar, não é obrigação da igreja ajudar, mas o dízimo e a oferta que entra é para ajudar aí, então, os órfãos, as pessoas que não têm pai, pessoas que não têm mãe, pessoas que o marido morreu, viúvas que não têm como se manter. Então, por isso que Deus estipulou a igreja, agora não mais para que os homens de antigamente viessem casar com as viúvas, né, que os maridos morriam na guerra, e assim Deus fez. Se nós analisar também, ele diz assim, todavia aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Olha só, Paulo vai dizer, no mesmo livro, na mesma carta aos Coríntios, ele vai dizer que todavia aos casados, mando eu, mas não o Senhor, que não se aparte do seu marido. Se porém se apartar, fique sem casar ou reconcilie com o seu marido. E que o marido não deixe a sua mulher. Então a Bíblia é clara em dizer, a Bíblia, nós estamos pregando aqui a palavra de Deus, dizendo que não, para se separar, não pode casar novamente. Separou, divorciou, não pode. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, é só você olhar todo o contexto de 1 Coríntios 7. Então isso é o tempo da igreja, a ordem da igreja. Então antigamente Deus permitia Davi ter uma mulher, ter 2 mulheres, mas agora nós estamos vivendo no tempo da graça, onde o que nós temos que fazer é estar agora somente com uma mulher, somente com uma esposa, e se separar não pode casar novamente. Biblicamente está escrito. Então não se aparte. Se você se apartar, tem que reconciliar com o teu marido. É por isso que a Bíblia não permite o segundo casamento. É por isso que a Bíblia não permite, a Bíblia não dá parâmetro, e não é nós que temos que se adaptar à igreja conforme o povo. Não é a igreja que tem que se adaptar com o mundo. Olha só, o que vai dizer agora para as mulheres casadas, né? As mulheres casadas estão ligadas pela lei o tempo todo com o seu marido, o tempo que ele vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Então, olha só que a Bíblia está nos dizendo que a mulher fica livre, ela está livre para casar com quem quiser, só quando o marido morrer, a esposa morreu, o marido morreu, ele está livre para casar com quem quiser. Então, ela está ligada ao seu marido até com que a morte. Então veja ali o contexto todo. Se nós analisar o contexto, ele está dizendo aqui que não pode separar, se separar não pode casar de novo, ou tem que reconciliar, porque a mulher ela fica ligada no seu marido lá, está ligada, Deus ligou e que juntou Deus não separa o homem. Então, pastor, mas na minha igreja não é assim. Aqui na minha igreja o pastor libera o segundo casamento, aqui na minha igreja, amém, na tua igreja, na igreja que for, pode ser. Olha só o que Paulo vai frisar em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. E assim cada um ande conforme Deus repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E ordeno a todas as igrejas. Então, todas as igrejas bíblicas têm que seguir isso. Se Deus te colocou solteira, fica como Deus te colocou, buscando fazer das coisas do Senhor. Nós estaremos falando também sobre isso mais para frente. Se Deus te colocou casado, fica como Deus te colocou. Se você está divorciado, fica como Deus te colocou. Se você está no segundo casamento, ainda há tempo de se arrepender, porque Jesus não voltou. Porque o problema do segundo casamento é o adultério. E isso nós vamos ver, porque você está usando de um corpo que não é teu. Você está se deitando com um corpo que não é teu. E Jesus, ele vai falar poderosamente acerca dessa palavra. Nós estaremos aqui ministrando hoje. Então, meus amados irmãos, resumindo sobre poligamia, o que a gente falou, né? Vamos resumir para ficar bem explicado para vocês. Então, o primeiro homem que se casou com mais mulheres foi o quê? Lameque. Jacó foi o primeiro homem de Deus a ter mais mulheres, né? A ter mais mulheres no casamento, porém ele foi enganado. E a partir desse engano, ele seguiu ali, então, já, e Deus levou o povo para o deserto, onde o povo tinha que se multiplicar. O povo, depois que foi morto, os homens masculinos de até 2 anos de idade eram mortos, aquelas crianças. Se o bebê nascesse menino, era morto. Moisés foi poupado, mas então a gente vai ver aí que tinha mais mulheres hebreias, então era necessário ter mais casamento para que venha ter mais procriação. Por isso que Deus permitia que o homem tivesse 1 ou 2 mulheres. Então Deus, ele foi dizendo isso até com que chegasse num ponto que Deus falou, agora está bom, agora cada um vai ter uma mulher, que é o nosso tempo, o tempo da graça, o tempo da igreja.
igreja, aonde que Paulo vai dizer, aonde que a Bíblia vai dizer, ele diz, mando, não eu, mas o Senhor, que ande desta maneira, em nome do Senhor Jesus. Todos estão entendendo? O áudio está chegando até o momento, porque nós estaremos passando aqui para uma próxima etapa. É um ensino, já deu 30 minutos aí de live, o ensino eu creio que vai dar um pouco longo, mas nós vamos estar passando aí, falando dos 7 assuntos hoje, e assim como eu combinei com os irmãos, né, você que não é inscrito nesse canal, agora eu fiz a enquete, estarei postando 3 vídeos na semana, falando o contexto, a entrada, porque aqui eu estou só na primeira parte, já deu 30 minutos, falando o contexto, e depois eu vou aprofundar na live de sábado. Então, estarei postando 3 vídeos na semana, falando, meus irmãos, esse final de semana nós estaremos entrando e falando sobre isso e sobre aquilo. Mas eu já vou estar, então, aprofundando já um pouco, já vou estar entrando um pouco, para que vocês lá no dia venham tirar dúvida, para que a gente venha aprofundar melhor e fique esclarecido para todos. No momento, a nossa intenção é fazer com que você ajude e que você entenda o que você está pregando, porque muitas pessoas tiram nós de doutrina como pessoas ignorantes, pessoas que não sabem ler a Bíblia, que não sabem ler, que não sabem escrever, amém. Mas nós temos o Espírito Santo. Tem muitos irmãos que não sabem ler, não sabem escrever, mas agora nós aí vamos buscar a sabedoria de Deus para passar para eles e mostrar que não, nós não somos ignorantes, nós conhecemos a palavra de Deus, nós buscamos, e aí você vai baixar a apostila, vai ter em todo momento como se defender com a tua espada. Nós estamos aqui manejando a espada, porque eu vejo aí muitas pessoas querendo bater nos irmãos que são de doutrina, que porque não está na vaidade, porque não está na sensualidade, mas aí muitas das vezes os nossos irmãos de doutrina sabem que aquilo é pecado, porém não conhecem onde está na palavra de Deus. E o meu intuito é te ajudar a isso, a nós examinar, entrar para dentro das Escrituras, falando aí também de corpo, alma e espírito. Nós estamos iniciando agora falando um pouco de conhecimento bíblico, mas nós vamos entrar na parte espiritual lá no final, onde eu vou falar sobre o sexo, o encontro das almas, pessoas que tiveram relação antes do casamento, que ainda estão ligadas sim, através daquelas pessoas. Isso biblicamente, Paulo também pregou isso. Eu vou pregar para vocês aqui nesse dia de hoje, nós vamos ver. Então vamos passar, meus amados irmãos, para